crase somente referente a termos femininos. Só tem duas exceções. Qual é a primeira exceção, Betão? A moda de. Ok? Então, crase somente referente a termos femininos. Só tem duas exceções. Qual é a primeira exceção? A moda de. Betão, não entendi. Então, vamos lá. Se eu falar isso aqui, ó, Tutu, a mineira. Vou colocar algumas coisas aqui para vocês, tá? Bife, a Oswaldo Aranha. Bife a Oswaldo Aranha. Tá? Bife a Oswaldo Aranha. Gol a Pelé. Gol a Pelé. Ok? Gol a Pelé. Show de bola. E, em vermelho, vou colocar aqui o bife a cavalo e o frango a passarinho. Ok? Beleza, vamos lá então. O que nós temos aqui? Crase somente referente a termos femininos. Memorize isso aí. Crase somente referente a termos femininos. Só tem duas exceções. Qual é a primeira exceção? A moda de. A maioria dos professores não faz isso. Do jeito que eu estou falando, objetivo, só tem isso, só faz aquilo, né? Por quê? A gente fica em cima do muro, porque a gramática tem um monte de exceções. Tem isso. Não, a ideia é essa, é que você memorize e não esqueça mais. Crase somente referente a termos femininos. Só temos duas exceções. Qual é a primeira exceção? A moda de. Show? Maravilha? O que nós temos aqui, ó? Tutu a mineira. Betão, você falou que tem duas exceções. Peraí, então vamos devagar. Vou a pé. Tem crase? Não. Por quê? Porque pé é masculino. E crase somente referente a termos femininos. Crase somente referente a termos femininos. Crase somente referente a termos femininos. Então, vou a pé tem crase? Pé é masculino, não tem. Vou a cavalo tem crase? Não, cavalo é masculino, não tem. Estou a bordo tem crase? Aí lascou. Aí você que está em casa aí, né, já deve estar pensando, mas peraí, estou a bordo de junta de avião, de modo de lugar, de não sei o que. Pronto, se lascou. Resumiu, errou a questão. Não tem, porque bordo é masculino e crase somente referente a termos femininos. Só tem duas exceções. Qual é a primeira exceção? Vem, a moda de. A moda de vai ter crase, seja feminino ou seja masculino. Entendeu? A moda de vai ter crase, seja masculino ou seja feminino. Então vem, tio Beto, Tutu a mineira vai ter crase? Vai, porque é o Tutu, a moda mineira. Bife a Oswaldo Aranha vai ter crase? Vai, porque é o bife, a moda Oswaldo Aranha. Gol a Pelé vai ter crase? Vai, porque o gol, a moda Pelé. Só que aí, olha o problema aqui. Bife a cavalo e frango a passarinho vai ter crase? Aí que é o problema. O que eu tenho aqui, galera? Bife a cavalo e frango a passarinho. Vai ter crase? Não. Betão, por que não? Nunca entendi isso. Fácil, preste atenção. Tutu a mineira, quem está fazendo? A galerinha de Minas. Bife a Oswaldo Aranha, quem fez? Oswaldo Aranha. Gol a Pelé, quem fez? O Pelé. Beleza? Bife a cavalo, tem alguma condição do cavalo fritar o bife? A não ser que você entre na sala, na cozinha, de repente tem um cavalo, né, fritando bife, e você chegue lá com um prato e ele, o bife aí, né? Aí, pelo amor de Deus, né? Aí é bife a cavalo com crase, mas nesse caso aqui não é, porque obviamente o cavalo não tem condição de fritar o bife, então não tem crase. O frango, a passarinho, não tem como um passarinho fritar o frango, então não tem crase. Então essas duas são as duas exceções. Crase somente referente a termos femininos. Duas exceções. Primeira, a moda de. Qual é a segunda, galera? A segunda é aquele. Então, aquele tem crase? Tem. Aquele quando for igual a este. Aquilo, caraca, aquilo tem crase? Tem. Quando for igual a isto. Beleza? Vou colocar o exemplo da frase aqui, ó. Aquele professor entregou a caneta àquele aluno. Tudo bem? Aquele professor entregou a caneta àquele aluno. E agora, galera, qual aquele que vai ter crase?
O primeiro ou o segundo? 10 segundinhos aí para pensar. Aquele professor entregou a caneta àquele aluno. Qual aquele que vai ter crase? O primeiro ou o segundo aquele? O que a gente pensa? Fácil. Preste atenção. Você vai trocar por a este para ter crase. Então esse aquele aqui não é a este professor entregou a caneta a este aluno. Não. É este professor entregou a caneta a este aluno. Então quando você substituir por a este, a isto, beleza? A esta, opa, aí vai ter crase. Então nesse caso vai ter crase aqui, ó. Este professor entregou a caneta a este aluno, tudo bem? Então, quando você puder substituir aquele por a este, aquilo por a isto, show de bola, vai ter crase. Pegou? Betão, outra coisa, né? Esse primeiro aquele aqui não teria crase, por quê? Porque sujeito não pode ter preposição. Não existe sujeito preposicionado. E se eu tenho crase, eu tenho preposição. Não poderia ter. Beleza? Lembraram? Então vamos embora no Betão, no esquema do Betão para você aprender. Crase somente referente a termos. Isso, parei, você tem que falar na tua casa. Show de bola? Parei, você tem que falar aí. Nós estamos aqui, ó, pertinhos. Beleza? Ó, uma lente de espaço. Então, ó, fala na sua casa. Gente, olha só passa quem passa por maluco. Sério isso, Betão? Só passa quem passa por maluco. Né? Tem que passar a galera lá na tua casa lá e falar, pô, ele fica falando sozinho, rapaz. Ele fica falando pro telefone, ele fica falando pro computador, ele tá doido. Esse vai passar, entendeu? Então, crase somente referente a termos femininos. Só tem duas exceções. Qual é a primeira? A moda D. Qual é a segunda? Aquele igual a este. Show de bola? Até aqui tudo bem? Maravilha? Ótimo. Agora vamos para a regra geral. Anota aí a regra geral, ó. Bisuzinho, beleza, printou, tirou foto, é tudo teu, show de bola. Vou apagar. Vamos lá, galera, aprender definitivamente crase, né? Acabar com essas dúvidas. Vamos lá. Vamos lá. Betão, regra geral. A regra geral, galera, abarca sem pensar por menos, ela abarca pelo menos 80% das regras. 80% das regras a gente abarca com a regra geral. Betão, qual é a regra geral? Galera, eu chamo de Michael Jackson, né? Chamo porque tio Beto já tem mais de 50 anos e na minha época de juventude, quem fazia sucesso era o Michael, né? E quando ele dançava, que ele mandava aquele passinho, ele gritava aquele au dele. A galera já sabe, Betão é do Michael, né? Qual é a ideia? A ideia é exatamente essa, é brincar com um termo para que você possa lembrar, né? Mas você pode chamar de cachorro, que cachorro faz au, gato faz miau, faz do jeito que você quiser. Desde que apareça au, vai ter crase. Show de bola? Como assim, Betão? Não entendi. Preste atenção. Olha isso aqui, ó. O professor entregou a caneta. O professor entregou a caneta à minha amiga. Ok? O professor entregou a caneta à minha amiga. Show de bola? O que eu tenho aqui? Bem, teoricamente você só pode ter crase em cima de que letra? Da letra A. Teoricamente você só pode ter crase em cima da letra A. Tudo bem? Posso fazer um microfone, tá, galera? Técnicos. Detalhes técnicos. Show. Som melhor? melhor. Confere aí, vê aí. Beleza, galera? A ideia é tentar melhorar aí a qualidade para vocês. Sempre, né? O curso de Sumos sempre tenta buscar a melhor qualidade para vocês. Hoje aí estreando uma câmera nova, tentando aí 4K. Qualidade melhor, 4K, né? A galera tá em alto nível, né? Outro padrão, outro patamar. Vamos lá. O professor entregou a caneta à minha amiga. Galera, presta atenção. Crase só pode acontecer em cima da letra A. Então, o que nós temos aqui? Aqui pode ter crase? Como eu vou descobrir? Tira o termo feminino,
coloque um termo masculino. Mas esse termo masculino não é um termo aleatório. Você não pode trocar por qualquer termo. Você vai ter que trocar o quê? Por um termo masculino mais próximo possível. Mais próximo possível o quê, Betão? No campo semântico. Que seja o mais próximo possível no campo semântico. Ok? Se possível, um sinônimo. Algo que realmente se aproxime daquilo ali. Só que seja o quê? Masculino. Então vamos de novo. O professor entregou a caneta. Gente, caneta é feminino? É. Esse A pode ter crase. Porque eu falei que crase somente referente a termos femininos. Só tem duas exceções. Quais são? A moda é D e aquele igual a este. O tio Beto fica repetindo isso, porque você tem que ficar repetindo na sua casa para você sair dessa aula de hoje com a matéria na cabeça. Para com aquele negócio, pelo menos nas minhas aulas. Ah, depois eu vou assistir, eu vou ler, eu vou memorizar. Não, vai memorizar agora. Não é depois não, galera, é agora. Beleza? Vamos embora, a gente vai sair daqui com essa matéria na cabeça. Claro, somente referente a termos femininos. Duas exceções, a moda D e aquele igual a este, ok? Show de bola. Então, o professor entregou a caneta. Caneta é feminino? É. Vou trocar por algo masculino. Lápis, galera. Algo bem próximo, né? Então, vamos lá. O professor entregou o lápis. Não apareceu ao do Michael Jackson, que ele mandava aquele passe? Não, mandava aquele passe, ele mandava. Né? Lógico que eu não vou repetir aqui, que não tem jeito. Se eu repetir, daqui a pouco vocês colocam na internet, vai viralizar aí, tá doido. Não, tem família, tem algo a zelar. Qual é a história? Entregou a caneta, vamos entregar o quê? O lápis, beleza? Show? Maravilha. Vai aparecer ao? Não, não vai ter crase. Agora presta atenção. Minha, vou trocar por algo masculino. Meu. Amiga, amigo. Mas Betão, não é facultativo? Calma, nós vamos chegar na parte dos facultativos, fiquem tranquilos. Hoje nós vamos exaurir essa matéria, nós vamos destruir essa matéria, vamos quebrar tudo, ok? Então vem comigo. O professor entregou a caneta à minha amiga. Minha amiga é feminino? É, vou trocar por o quê? Meu amigo. O professor entregou a caneta? Ah, se você em casa aí falou ao, não, ao é índio, ao não vai passar, né? Quem falava how é índio, né? A ideia é ao Michael Jackson, show de bola. Então se aparecer ao, beleza, vai ter crase, show de bola, galera? Então o professor entregou a caneta, a minha amiga vai ter crase, show? Betão vai fazer algumas anotações aqui para vocês, olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos testar para ver se o processo funciona? Galera, olha só, deixa eu só passar uma coisa. Tio Beto já está no mercado aí há pelo menos há 20 anos, né? Pelo menos há 20 anos. Já trabalhando sempre com preparatórios, sempre com alunos adultos, né? Eu não trabalho, nunca trabalhei realmente em coleginhos de ensino fundamental, não é o foco, né? Não que seja algum demérito, não é nenhum. Para mim são verdadeiros heróis e heroínas, mas assim, para que vocês entendam que eu sempre trabalhei com isso em relação à professora magistério, né? Então, assim, não estou aqui para aventurar, para passar algo que eu estou tentando agora, que eu estou mostrando agora, não. É algo que eu trabalho há 20 anos, que eu já testei milhares de vezes em provas e provas e provas e provas e centenas de provas, né? Milhares de provas, e sempre deu certo. Então, é algo para te ajudar. É algo que eu usei na minha vida toda para passar nas minhas provas e é algo que eu quero que você passe também. Então, vem, ó, classe somente referente a termos femininos. Duas exceções, a moda D e aquele quando for igual ao quê? A este, beleza? Show de bola? E aí, qual é a regra geral? Tira o termo feminino, coloca um termo masculino, se aparecer ao, vai ter crase. Show de bola? Aí vamos ver aqui, ó. O professor entregou a caneta a esta mulher. Beleza? A esta mulher é um termo feminino? É. Vou trocar esta mulher por um termo masculino. Vai ficar o quê? Este homem. O professor entregou a caneta a este homem. Apareceu ao? Não. Se não apareceu ao, não tem crase. Beleza?
O professor entregou a caneta a ela. Ela é um termo masculino? É. Tira o termo masculino, feminino e coloca um termo masculino. Ele, se é um termo feminino, pode ter crase. Termo masculino, ele. O professor entregou a caneta a ele. Apareceu ao? Não, não tem crase. O professor entregou a caneta a uma mulher. Uma mulher é um termo feminino? É um termo feminino, uma expressão feminina. Beleza, uma expressão feminina. Opa, uma mulher, o que eu vou colocar? Um homem. O professor entregou a caneta a um homem. Apareceu ao? Não, não vai ter crase. Pô, caramba, alguém. Bem, primeira coisa que o tio Beto falou, crase somente referente a termos femininos. Alguém é um termo feminino ou um termo masculino? Não tem como você saber olhando por isso aqui. Vai ter crase? Não, porque tio Beto falou que crase somente referente a termos femininos. Só tem duas exceções, a moda de e aquele igual a este. É afirmar para que não tenha dúvidas. Não adianta você ficar trabalhando um monte de regras e aí a dúvida surgir. Então, o que acontece, galera? Isso aqui provavelmente você decorou igual um louco, igual uma louca e continua errando na prova. Por isso o tio Beto trabalha desse jeito, para que você não erre na prova. Betão, mas eu decorei e eu gostaria de decorar. Então decora. Você quase não tem nada para estudar, não é isso? As provas só caem o quê? Português, não é isso aí? Não, óbvio que não. Cai matemática, cai não sei o quê, cai não sei o quê. Cada um aí tem um monte de matérias aí. Eu não vou falar porque tem vários alunos aqui de várias provas, né? De vários concursos. Mas vamos lá. Quer decorar? Decora. Não pode criar antes pronomes demonstrativos. Não pode criar antes artigos definidos. Ou, perdão, não pode criar antes pronomes pessoais, do caso reto. Não pode criar antes artigos indefinidos. Não pode criar antes pronomes indefinidos. Mas o ao resolve tudo. O que fica mais difícil? O que fica mais fácil? Pelo amor de Deus. Vai ficar decorando esse monte de regra para chegar na prova e errar? É isso que você quer? Continuar para provar que a gramática é mais importante? Para provar que tem que decorar? Para quê? Para errar? Qual é a tua finalidade? É passar na prova ou é simplesmente aprender para dizer que aprendeu e dizer que um dia tentou fazer uma prova e quase você passou? Não, não é isso que você quer. E não é isso que eu também quero e não é isso que o Adsumos quer. Beleza? Então vamos embora, pessoal. Esta caneta é igual a que me referi. Ó, tá aqui com vocês. A que me referi. Diga pro tio Beto aí, vai ter crase sim ou não? 10 segundos aí para você pensar. E aí? Bem, simples. O que eu faço? Michael Jackson. Qual é o projeto Michael Jackson? Tiro o termo feminino, coloco o termo masculino, você vai aparecer au, opa, tem crase. O que eu tenho aqui? É lógico que isso aí é uma zoação, né, galera? Uma brincadeira e uma homenagem também ao artista que arrebentava, né? Uma pena que veio a falecer. Vamos lá. Esta caneta é igual a que me referi. O que eu tenho aqui? O que? O que permanece, ok? Beleza, o que está aqui, vai permanecer. O que eu vou fazer? Crase somente referente a termos femininos. Tiro o termo feminino, coloco o termo masculino. O que eu vou fazer? Esta, vou botar o quê? Este. Caneta, vou colocar o quê? Lápis. Este lápis é igual ao... Ah, tá falando em casa, né? Show de bola. É igual ao que me referi. Perfeito? Então aqui vai ter crase. Isso aqui é uma situação de pronome relativo, uma situação de regência. Caneta, o A não é regência. É, e aí você errou também. O que adianta? Não adianta. Então não adianta saber pronome relativo, não adianta saber regência, se não sabe o Michael. Beleza? Erraria a questão. Então preste atenção que você tem tudo para arrebentar. Pegou o esquema? Show? Beleza. Até aqui, o que nós aprendemos? Crase somente referente a termos femininos. Duas exceções. A moda de e aquele igual a este. Show de bola? Regra geral. Tira o termo feminino, coloca o termo masculino. Se aparecer ao, vai ter crase. Show de bola? Maravilha? Ótimo. Quadro para vocês. 10 segundinhos. Ok? Vamos lá. Betão, você falou que o quê? O Michael abarca 80% das questões. Basicamente, sim, às vezes até mais. 10% é o quê? Regrinhas. 10% é feito de regrinhas. E 10%? Aí tem que saber regência.
10% das questões só com regência. Ok, galera? Então, vamos embora. O que nós temos agora? Regrinhas. Anota aí. Anota. Se vem o de, crase para quê? Como é que é? Se vem o de, crase para quê? Se vem o de, crase para quê? Se vem o da, vou crasear. Se vem o da, da, tá, galera? Não é o verbo dar, não. Se vem o da, vou crasear. Ok? Deixa eu escrever aqui uns bizuzinhos que eu vou ajudar vocês. Tenho certeza que essa aula vai ser definitivamente em crase na sua vida, para você não ficar com dúvida nunca mais. Vamos lá. Fui a Petrópolis, fui à Bahia, a aula é de 8 às 10, a aula é das 8 às 10, a escola é de 1ª a 4ª série, a escola é da 1ª à 4ª série. E a aula é às 8h23. Pronto, beleza? Show! Vamos lá. Vamos fazer a primeira regrinha aí. Primeira regrinha. Se vem o de, crase para quê? E se vem o da, vou crasear. Como assim, Betão? Isso serve para lugar, galera, se liga. Isso serve para lugar e serve para qualquer período de qualquer coisa. Qualquer período, é sério. Vocês vão ver que vai funcionar. Olha aqui, ó. Fui a Petrópolis. Venho de Petrópolis. Se venho de, crase para quê? Pegou? Fui à Bahia. Venho da Bahia. Se venho da, vou crasear. Pegou? Coisa linda, mas Betão, isso serve só para lugar? Não. Serve para qualquer período de qualquer coisa. Vem, tio Beto. A aula é de 8 às 10. Aqui, ó. Se venho de, crase para quê? Não vai ter crase. Ah, Betão, mas não é lugar. Eu sei, mas tem como você adaptar e funciona. E você vai ser feliz, e vai passar na prova, e vai arrebentar, e vai acertar a questão. Vamos embora, galera. A aula é das 8 às 10. Se venho da, vou crasear. Ai, que coisa linda. A escola é de 1ª a 4ª série. Se venho de, crase para quê? Não vai ter crase. A escola é da 1ª a 4ª série. Se venho da, vou crasear. Betão, e quando eu tiver uma hora determinada? Gente, eu botei 8h23, sabe por quê? Porque acontecia assim. Nas aulas eu dava a hora redonda, né? 10, 10h30, 10h20, 10h30. O aluno só achava que a hora determinada é quando terminava em 0, né? Então não é isso. Então preste atenção. Hora determinada, 8h23, 8h20, 8, 8h30, hora determinada sempre vai ter crase, sempre, tá? Então a aula é às 8h23. Outra coisa, uma curiosidade, eu quero abreviar horas. Como é que eu faço? Horas, no plural. HS, HS ponto, H ponto, o que eu boto? Galera, H minúsculo, mais nada, ok? Não tem ponto, não tem HS, não tem nada. Bota isso aí, porque de vez em quando aparece na prova, ok? Nas provas. Show de bola aí? Beleza? Então, ó, primeira regrinha que o tio Beto deu. Se vem o de, crase para quê? Se vem o da, vou crasear. Se vem o de, crase para quê? Se vem o da, vou crasear. Beleza? Show de bola. Vamos nós. Show. Vamos lá. Betão, primeira regra é essa. Segunda regrinha, presta atenção. Casa, terra
e distância. Anota aí. Casa, terra e distância só levam crase se forem especificados. Casa, terra e distância só levam crase se forem especificados. Anota aí, hoje eu estou dando aula no curso Adsumos online, é isso aí, né, beleza? É o nosso quê? Podcast do Adsumos, é o Podsumos, beleza? Então, ó, e é aula de crase, para você não ter dúvida. De repente você viu aí o anúncio, a gente divulgou e tal, e tá aí assistindo uma aula para quê? Para que você passe na sua prova, essa é a ideia. Para que você aprenda crase definitivamente. Chega daquela memorização louca, memorizar um monte de coisas e chegar na prova não passar, beleza? Então, olha aí, ó, casa, terra e distância só levam crase se forem o quê? Especificado. Como assim, Betão? Não entendi. Vamos lá. Fui à casa. Fui à casa. Leva crase? Não. Porque não está especificado. Casa, terra e distância. Aí você fica igual maluco em casa. Casa, terra e distância. Casa, terra e distância. É assim que passa, né? Eu falei, só passa se você passar de doido. Beleza? Então vamos lá. Ó. Casa, terra e distância. Só levam crase se forem o quê? Especificado. Fui à casa. Leva crase? Não. Fui à casa do Pedro. Leva. Ok? Terra, cuidado. Se terra for com T maiúsculo, vai ter crase. O astronauta voltou à Terra. T maiúsculo tem crase, tá? Cuidado com isso. Distância. Distância só especificado. Como assim, Betão? Galera, curso à distância, tem crase sim ou não? 5 segundinhos aí. Curso à distância, tem crase sim ou não? Não. Eu sei que muita gente aí respondeu em casa sim, né? Não, não tem. Por quê? Casa, terra e distância só levam crase se vierem o quê? Especificados. Betão, quando distância vai ter crase? Curso à distância de 2 km. Aí vai ter crase. Curso à distância de 50 metros. Vai ter crase. Ok? Agora, curso à distância sozinho não tem crase. Show? Beleza? Maravilha? Ótimo? Maravilha. Vamos ver o que a gente aprendeu até agora? Vamos lá. Crase somente referente a termos. Aí você responde aí. Feminino. 2 exceções. Qual é a primeira? A moda D. Qual é a segunda? Aquele igual a esse. Show de bola. Beleza. Tira o termo feminino e coloca o termo masculino. Se aparecer, au, opa, tem crase. Betão, eu posso substituir por qualquer coisa? Não. Um sinônimo, no mesmo campo semântico, na mesma ideia. Isso aí você pode fazer. Vai dar sempre certo. Ok? Maravilha. Beleza. Depois nós temos o quê? Regrinhas. Se vem o D, crase para quê? Se vem o da, vou crasear. Quais são as 3 palavras que são especificadas? Casa, terra e distância. Show de bola? Anota aí agora. Não leva crase. Anota. Não leva crase. Não leva crase. Antes de verbo. Antes de verbo. Os portugueses de Portugal falam assim, né? Estou a contemplar. E agora? Estou a contemplar. E aí, vai ter crase, sim ou não? Não. Antes de verbo não tem crase. 2, palavras repetidas. Entre palavras repetidas. Também não vai ter crase. Ok? 2, entre palavras repetidas. Também não vai ter crase. Como assim, Betão? Dá um exemplo aí pra mim. Gota a gota, cara a cara, face a face. Beleza? Não vai ter crase. Gota a gota, cara a cara, face a face. Cuidado com essa pegadinha aqui, ó. Dá 2. Cuidado. Declarou a pegadinha, tá? Declarou guerra à guerra. Olha isso aqui, galera. Declarou guerra à guerra. E agora? Isso são palavras repetidas? Cuidado. Qual é a pegadinha aqui, galera? Cara a cara, face a face, gota a gota, né? Não tem cara, não tem crase. Agora aqui, ó, declarou guerra à guerra. Como é que eu faço para safar minha onça? Eu sempre pego o quê? Guerra é palavra feminina? Pode ter crase. O que eu faço? Substituo por uma palavra masculina. Combate, terrorismo, sei lá, alguma coisa que seja masculina.
declarou guerra ao... Opa! Tem crase, ok? Então, cuidado. Então, você vê que realmente a nossa técnica Michael sempre vai funcionar. Show de bola? Maravilha? Ótimo. Então, ó, 1, não tem crase antes de verbo. 2, entre palavras repetidas. E 3, anota aí, pronomes de tratamento. Pronome de tratamento, não tem crase. Entreguei a caneta a Vossa Excelência. Entreguei a caneta a Vossa Excelência. Vai ter crase? Não. Bota aí, exceções. Vamos lá, vem comigo, galera. Soletrando exceções. Como é que se escreve exceções? Vai. 5 segundos aí para você escrever. É bom que ninguém vai saber da vergonha, né? E agora, exceções, como é que escreve? Teve uma amiga aqui que olhou para mim com a cara assim, né? Beleza? Vou ajudar vocês, ó. X. E agora? C. Maravilha. E, C. E agora, galera? S ou C cedilha? Lascou. Deu ruim aí? Chuta alguma coisa. Eu não estou ouvindo vocês não, mas provavelmente apareceu isso aqui, ó. S cedilha, né? Uma galera falou S, outro falou C cedilha, virou S cedilha, né? Não! Exceções escreve tudo com C, tá, galera? Ó, exceções, tá beleza? Cuidado, tá, galera? Essas aqui são algumas palavras complicadas, né? Que podem nos desenganar. Exceções é com C, tudo com C. Excesso, excesso já é com C, depois com 2 S. E acesso, com C e 2 S. E assessor, tudo com S. 2 S e 2 S. Então, cuidado. E ascensorista, então isso é bom. Na nossa prova, um exemplo de alfa-alfa, sempre tem um vocabulário, sempre tem uma palavra que é bom a gente saber. Né? E as grandes provas, aprendiz de marinheiro, fuzileiro, sempre cai isso aí também, né, galera? Cai isso aí também. Então, bora. Crase não pode antes de pronomes de tratamento. Exceções. Exceções. Quais são as exceções? Senhora, nota aí. Senhora, senhorita, dona e madame. Senhora, senhorita, dona e madame. Show? Maravilha? Ótimo. Galera, olha só. Eu canso de falar para os meus alunos. Escutem bem. Nós estamos hoje construindo o seu prédio. Como assim, Betão? Quando eu vou ao centro da cidade, eu viro e mexo, estou lá, né? Entregando alguma coisa do meu trabalho, cumprindo alguma missão, e eu fico olhando aqueles prédios enormes, eu penso assim, como começou? Como iniciou? Esse prédio enorme que eu estou vendo agora, como iniciou? Ele iniciou lá de baixo, iniciou de um alicerce. E esse alicerce é o quê? Esse alicerce pode ter sido a sua família, pode ser a sua família, pode ser você, pode ser sua fé. Eu não sei qual é esse alicerce. Mas aí, em cima desse alicerce, você vai fazer o quê? E aí, construir tijolo a tijolo. Aquele prédio, ele não apareceu ali como mágica, buf. A galera acha que, às vezes, a aprovação, aprender uma matéria e uma aprovação, ela aparece do nada, como mágica, buf, né? Me perdoem o jeito rústico que eu vou falar agora, mas tem um amigo meu que ele fala exatamente desse jeito, né? Um parceirão de direito penal, que ele fala, a equação não mudou. A equação de aprovação é uma equação simples, bunda, cadeira, hora, meu querido, minha querida. É isso mesmo, é a equação de quantas horas você vai passar sentado numa cadeira, estudando. Quantas horas você vai abdicar do seu prazer, da sua satisfação, de um passeio, de uma festa, de alguma coisa, em prol de construir e colocar um tijolo. Hoje, de repente, você está colocando um tijolo, 2, 3 tijolos. Mas é isso, você está construindo um prédio, ó. E esse prédio está sendo construído, ele está subindo. E está sendo construído na minha aula, na aula do Wagner, na aula do Lugão, na aula do Melo, e assim vai. Todas as aulas, cada aula ali, cada dia você vai colocando um tijolo. Não pense que esse prédio vai estar pronto, buf, de uma hora para outra. Não, ele é feito de esforço e um tijolo de cada vez.
ok? Então não se preocupa com a aula de amanhã, do que você vai fazer, o que você vai fazer depois, os males de cada dia. Se preocupa com a aula de hoje, beleza? Que nós estamos aprendendo crase, ok, galera? Então vamos lá? Pode crase antes de verbo? Não. Pode crase antes de palavras repetidas? Não. No meio de palavras repetidas? Não. Pode crase antes de pronomes de tratamento? Não. Exceções: senhora, senhorita, dona e madame. Tudo bem? Ok? Maravilha. Bem, agora nós vamos falar uma coisa que sempre cai. Anotem aí, por favor. Uma coisa que sempre cai. Galera, já estamos meio que numa reta final de teoria, tá? Mais ou menos numa reta final de teoria. Não tem muita coisa para a gente trabalhar depois disso, não. Nós já estamos aí, ó. Então, depois você dá aquele passadão de novo, que eu tô aqui em casa, estou falando igual maluco, é isso mesmo. Né? Quem passa de doido. Beleza? Tem que, ó, vambora, vamos memorizar. O que nós temos, Betão? Casos facultativos. Caraca, o que é facultativo? Eu faço se eu quiser, eu vou se eu quiser, eu uso se eu quiser. Se eu colocar crase, tá certo. E se eu não colocar? Tá certo também. São casos facultativos. Beleza, galera? Então vem com o tio Beto. Galera, o que nós temos aí? Casos facultativos. Pessoal, sempre quando eu trabalhar, a maioria dos professores estão preocupados. A maioria dos professores eu posso falar está preocupado ou estão preocupados. Tá, galera? A maioria dos professores estão preocupados com demonstrar conhecimento, com mostrar conhecimento gramatical. Eu não estou preocupado com isso, não. Tá? Isso aí eu não preciso mostrar para ninguém. Eu preciso mostrar para o diretor aqui, para a diretora do curso, né? Quando eu vim trabalhar aqui, que eu tive que mostrar minhas graduações, minha pós-graduação, quanto tempo eu trabalho com isso, né? Nas minhas aprovações, né? Profissionalmente falando, em que chegou, como eu já trabalhei em bancas examinadoras, né? Que eu pude falar um pouco de currículo, né? Que eu trabalho até hoje em uma dessas bancas examinadoras, né? Então, experiência. Isso eu tinha que passar para eles. No dia a dia, a gente tem que passar efetividade, eficiência. Não adianta ficar decorando gramática igual um tarado, igual um louco e chegar na prova ser reprovado. Não adianta. Isso é ineficaz, ok? Isso eu canso de falar. A gramática, ela é útil. Ela tem que ser utilizada como uma ferramenta, mas ela não é a essência do aprendizado, ok? Aprendizado é você aprender e ser eficiente na questão, porque nós não estamos estudando aqui apenas para a língua portuguesa. Às vezes os professores pensam que estão aqui ensinando o aluno a ser professor de português. Não, pô. Eu não quero que ninguém aqui seja professor de português ou professora de português. Se você quiser, estuda, vai fazer uma faculdade. Né? Eu frequentei a UERJ, frequentei a Castelo Branco, né? Como faculdade de português, de língua portuguesa, beleza? Fiz depois pós-graduação em segurança pública e aí fui trabalhar no meio. E aí, pô, galera, trabalhei em tantos concursos por esse Brasil, né? Já fui corretor de texto em tantos lugares, como não é o caso ficar citando aqui, mas, cara, avaliador de texto. E aí, essa experiência, Betão, vale. A cada dia é válida. Mas para você tem que aprender português para passar na sua prova, é o teu objetivo, né? Então, por isso que eu explico crase desse jeito. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma revisada. Não, de jeito nenhum, tá tudo ótimo. Beleza, então, vamos embora, galera. O que nós temos aí? Vamos lá. Se tá melhor a filmagem, tá ótimo, perfeito, sem problemas. Tá? Vamos lá. Agora nós temos o quê? Casos facultativos. Beleza? Anotem os casos facultativos. O que nós temos de casos facultativos? Como eu vou falar agora. Tudo isso começou porque exatamente eu ia falar dos casos facultativos. E o jeito que o titio Betão fala já é o jeito de concurseiro. Galera, concurseiro na veia. Não tem como, né? Betão, você sempre viveu de concurso? Deixa eu só falar uma coisinha aqui interessante para vocês. Cada um siga o caminho que achar melhor, né? Cada um siga o caminho que achar melhor, tá, galera? A gente acha que o nosso caminho é o caminho certo. Não, eu segui o caminho que eu achei melhor. Sinceramente, eu agradeço a Deus, né? Tudo que eu conquistei até hoje, né? Mas com 17 anos eu estava dentro da ESA.
Betão, você passou para ela com 17, com 17. Né? Com 18, ou melhor, com 18 eu estava na ESA, com 17 eu passei, né? Com 18 eu estava na ESA, né? Por que, Betão? Pô, por que essa pressa, esse desespero? Por que você queria passar tão cedo? Sabe por quê? Algo até meu, pessoal, né, da minha vida, para que a gente possa compartilhar, para entender que quem está aqui do outro lado também é um ser humano. Quem está aqui do outro lado também passou pelas mesmas aflições que você passa hoje, como um concurseiro. Né? Quem está aí realmente lutando para que conquiste a sua vaga, que passe, que sonhe, continua sonhando, cara. Continua sonhando, minha amiga. Tem que sonhar mesmo. Só sonhando que você pode almejar alguma coisa. Eu sonhava pra caramba, mas tem que sonhar e agir, né? Não adianta só sonhar devagar. Eu queria ganhar na Mega Sena. Eu não jogo, nunca vou ganhar, né? Então, assim, tem que lutar e fazer a sua parte. Beleza? Então, assim, Betão, por que você com 18 anos já estava dentro da ESA? Porque eu olhava meu pai, meu falecido pai, vira e mexe, ele trabalhava na iniciativa privada. E às vezes ele chegava a casa ele, todo triste, né? Com aquele vontade de chorar. E aí chamava minha mãe e falava o quê? Poxa, eu fui demitido. Ela, ô meu filho, e agora? O que nós vamos fazer da vida? E aí começava aquele ambiente, né? A gente ficava preocupado também. Ô pai, tudo bem? A gente via ele triste. Tudo bem, filho, tranquilo e tal. Nunca queria passar pra gente. Mas eu olhava aquela situação que se repetiu algumas vezes na nossa vida e falava, eu não quero isso pra minha vida. Foi algo que eu bati no meu peito e eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Por isso que com 18 anos eu já estava dentro de uma ESA. Eu já estava num órgão público, entendeu? Então eu tenho 32 anos de serviço público, depois de cumprir 15 anos de exército como sargento da ESA, primeiro lugar de ESA, né? Eu tenho uma medalha Marechal Hermes, fui 01 de ESA, 02 de CAIS, de curso de aperfeiçoamento, fui do quadro de material bélico, posso dizer que sou, né? A gente nunca esquece, nunca sai, né? A gente sai do exército, mas o exército nunca sai da gente. Quem é militar sabe disso, né? Fica na massa do sangue, não sai nunca mais. Mas, né? Depois de 15 anos, cumpri minha etapa, achei que estava suficiente, fui para outro lugar, onde estou hoje e estou muito feliz. Mas, galera, outro serviço público, passei para outro lugar, que eu achava que era melhor, e, sinceramente, eu creio que foi algo melhor na minha vida. Então, assim, você tem que buscar teu sonho. Não desista, não pare, mas é um tijolo de cada vez. Não é gostosinho, não é legal, não é algo agradável, não é algo que você vai fazer sorrindo, não. Tem dia que você está de paciência esgotada, gostou aí do sinônimo, né? Para não falar que aquilo está cheio, né? Tá com a paciência esgotada, não está afim de nada, está cansado, está com dor de cabeça, mas é na raça. Entendeu, galera? Porque é o teu sonho, é o teu objetivo que você vai conquistar, dia a dia. Entendeu? Então, por isso que às vezes algumas coisas nos impulsionam e do lado de cá também. Hoje a gente está do lado de cá como professor. E você, que está lutando hoje para tentar algo, para tentar buscar algo, tentar fazer algo. Então, nós estamos juntos tentando isso aí, para te ajudar. Beleza? Podem ter certeza que a gente está aqui com compromisso pelo teu algo melhor. Beleza? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Casos facultativos. Titio Beto tenta falar de um jeito que não está na gramática. É do jeito do concurseiro. Lembra que eu falei? Com 18 anos eu estava na ESA? Lembra? Com 17 eu já estava estudando desesperadamente para passar na ESA. Entendeu? Papai rico? Claro que não, acabei de falar, iniciativa privada. Papai era porteiro. Porteiro de prédio, né? Ganhava salário mínimo, né? Então, assim, entre as coisas, tem muita coisa aí para falar. Quando a gente chega do outro lado, né? A galera, assim é mole, é não sei o quê, não sei o quê. É, mas tem uma jornada para chegar naquele local, para chegar naquela situação, né, galera? Chegar àquela situação. Então, assim, podem ter certeza, nós estamos realmente focados no que é melhor para você, tá? Beleza? Vamos lá. Então, o que o Tio Beto vai colocar aqui para vocês? Casos facultativos. 1. Depois do até eu uso se quiser. Anota aí. 1. Depois do até, vírgula, eu uso se quiser. Primeira coisa, quiser é com S ou com Z? Deu ruim? Não? Então vamos lá. Quiser é com S, ok? Lembra que querer se escreve com S. Ih, Betão, não entendi nada. Querer se escreve com S é
Tudo que tem a ver com o verbo querer se escreve com S. Então, quis é com S, quiser é com S, quisesse é com S. Beleza? Não tem nada do verbo querer que seja com Z. Tenho certeza que o galera aí quiser botou com Z, né? Tem uma galerinha que sempre coloca, mas não esquenta não. A gente tá aqui, não tá pra, né? Tranquilo, vai de boa. Beleza? Vamos lá então. Depois do até, eu uso se quiser. Primeira situação. Como assim, Betão? Até a volta. Tem crase ou não tem? Facultativo. Por quê? Casos facultativos. 1. Depois do até, eu uso se quiser. 2. Antes nome de mulher. Anota aí. 2. Antes de nome de mulher. E 3. Betão, qual é o 3? No 3, agora dá uma paradinha, que lembra que eu falei com vocês? 80% Michael. Au! Vai ter crase. Show? 10%. O que nós temos no 10%? Regrinhas. Lembra das regrinhas? Venho de, crase para quê? Venho da, crase a. Beleza, show de bola. E 10%, Betão? Regência. Qual é o grande lance da regência? A regência, galera, é o verbo. Betão, eu nunca entendi o que é regência e o que é concordância. Concordância, o nome já está falando, é concordar. Concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Concordância, ó. A caneta caiu, as canetas caíram. Isso é concordância, ok? E regência? Regência é um maestro, galera. O maestro está regendo. E quem é que rege esse mundo? O verbo. O verbo rege esse mundo. Beleza, galera? Então preste atenção. Eu gosto. Verbo. O que esse verbo está regendo? O que ele está pedindo para que eu continue essa oração? Eu gosto, não tem jeito. Você querendo ou não, você tem que colocar um D. Isso é regência, ok? Ele te obriga a usar um D. Eu gosto, D. Eu preciso, D. Eu confio em. Show de bola. Eu dou esses 4, 5 segundinhos para você falar. Viu? Isso se refere a. Então isso é regência, ok, galera? Então presta atenção. Por que eu preciso de regência para aprender crase? Por causa disso aqui, ó, presta atenção. Assistir a peça, ok? Assistir a peça, tá lá. Assistir a peça. E agora, Betão, vai ter crase sim ou não? Lembra da regra do Michael? Eu sempre parto disso aí, da regra dele. Depois eu continuo. Peça é feminino? É feminino. Pode ter crase? Pode. E agora, o que eu faço? Eu vou trocar por algo masculino, que tem a ver, né, com aquilo ali, né? Show? Peça é feminino, vou trocar por o quê? Filme. Show, filme. Então vem, agora que é o grande lance. Se você não souber regência, você pode errar aqui. Por quê, Betão? Você poderia botar assistir o filme. Só que assistir é ao filme. Ah, Betão. Betão, isso é sempre? Não. Isso são 10%, ok? 10% ocorre isso aí. Mas 80% Michael, sem medo de ser feliz. 10% regrinhas. E 10% você tem que saber regência. Calma que eu vou te explicar as principais. Então aqui vai ter crase. Por quê? Eu assisto ao filme e não o filme. Então vem com o tio Beto. Quer ver? Ó? Eu assisto o jogo ou ao jogo? Ao jogo. Eu assisto o doente ou ao doente? O doente. Isso é regência. Eu assisto ao jogo e eu assisto o doente. Show de bola? Então, por que muda essa regência? Muda porque o sentido muda. Quando você está lá assistindo ao jogo, como é que você está? Nego, Vasco, não é isso? Beleza? Gritando, né? Aquela coisa, xingando o juiz. Bem, isso seria o mesmo sentido de que você está no hospital assistindo ao doente? Não, claro que não, né? Então o certo seria, eu assisto ao jogo e eu assisto o doente. Eu ajudo o doente. Nota que uma está com a preposição, eu assisto ao jogo. E eu assisto o doente, não tem preposição. Show de bola? Beleza? Então vamos embora. Betão, tem alguma exceção de banca nesse Brasil? FGV. A FGV aceita os dois. Eu assisto ao jogo
e eu assisto ao doente ou o doente. Para ela, tanto faz. Mas se você não vai fazer prova da FGV, ignore isso aí, vida que segue, tá bom? Então eu assisto ao jogo. Eu assisto o doente, beleza? Vamos lá. Eu viso o muro ou ao muro? O muro. Eu viso o cargo ou ao cargo? Ao cargo. Eu aspiro o ar ou ao ar? O ar. Eu aspiro o cargo ou ao cargo? Ao cargo. Então, isso é regência. Regência básica, tudo bem? Então, ó, tem que saber regência para poder matar os 10% de crase que possam cair. Beleza? Show de bola. Então, vamos embora. O que eu estava falando? De regência. E agora eu vou matar a parte de quê? De facultativo. De novo. 1, depois do até eu uso se quiser. 2, antes de nome de mulher. 3, agora o bicho vai pegar, hein? É aqui que eles podem complicar a nossa vidinha, tá? 3, anota aí. Antes de pronome possessivo, anota aí. Nós estamos hoje no aulão do Adissumão. Vamos embora. Antes de pronome possessivo, singular e acompanhado. Antes de pronome possessivo, singular e acompanhado. Relembrando que nós estamos falando de uso facultativo. O que é uso facultativo? Você usa se você quiser. Então, como é que é? Lembra? Depois do até eu uso se quiser. 2, antenome de mulher. 3, antes de pronome possessivo, singular e acompanhado. Anota aí. Antes de pronome possessivo, singular e acompanhado. Antes de pronome possessivo, obviamente tem que ser um pronome possessivo feminino, porque tio Beto falou que crase somente referente a termos femininos. Então, antes de pronome possessivo feminino, singular e acompanhado. Depois vocês peguem essa frase aqui. Que vai ficar show, hein? Vamos lá. Beleza? Vamos lá? Vamos quebrar tudo então. Assistiu a minha peça, mas não assistiu a sua. As. Vou piorar a situação. Eu vou querer colocar. Show. Isso aqui caiu, galera. Eu não lembro exatamente qual foi a prova de marinha que caiu isso aqui. Eu creio que tenha sido RM2 para oficial, tá? Que a galera se lascou toda nisso aqui, tá? Beleza? Ó, vambora. Vamos quebrar tudo aqui. Então, vamos lembrar facultativo. Depois do até eu uso se quiser. Antenome de mulher. Betão, cita um exemplo aí de antenome de mulher. Entreguei a caneta à Fernanda. Leva a crase? Facultativo. Porque eu posso entregar a caneta ao Fernando. Opa! Mas se for antes do nome de mulher, é facultativo. Então, depois do até eu uso se quiser. Antes do nome de mulher. E antes de pronome possessivo, singular e acompanhado. Vai, galera. 30 segundinhos aí para você me dizer se vai ter crase. Ó, se tiver, eu quero saber se é obrigatório ou facultativo. Ou se não vai ter. Fica à vontade. O quadro é de vocês. Pensa aí. Show? E aí, galerinha, enquanto vocês estão pensando aí, lembrando que crase é muito importante para a sua redação. E o que é importante também para a sua redação é a revista Marítima. E hoje eu quero agradecer a DPHDM e a Letras Marítimas pela parceria com o curso Adissumos e a nossa biblioteca. Aqui na biblioteca, a DPHDM
cedeu pra gente todas as revistas marítimas e você, aluno de Sumos, pode vir aqui reservar sua hora para ler essa revista aqui na nossa biblioteca. Tamo junto! Show de bola, galera. Vamos lá. Timaço isso aqui, galera. Timaço, na boa. Tá no melhor lugar, tá no lugar certo. Vambora. E outra coisa, hein? Esse recado que a amiga falou é perfeito. Porque redação, obviamente, é intrinsecamente ligado com o português. Gente, é a mesma coisa. Eu não tenho como fazer um concreto sem areia, sem cimento, sem pedra, ok? Não dá para fazer redação sem língua portuguesa que você possa dominar. E adivinha onde a galera erra mais? Crase. Crase é o calcanhar de Aquiles. A galera erra e não adianta. Vai errando 1, 2, 3, 4. Ó, nós vamos só tirando, né? Nós não, né? A galera da prova vai só tirando, né? E a ideia não é essa. A ideia é o quê? A ideia é conseguir chegar ao final com menos erros possíveis, ok? E esse é o nosso objetivo. Vem, Titiuberto. Assistiu a minha peça, mas não assistiu. Assistiu a minha peça, mas não assistiu a sua. Como nós vamos fazer, galera? Vai ter crase sim ou não? Primeira coisa, Michael. O Michael é inseparável. Minha peça é feminino? É. Vou trocar pelo quê? Minha, vou colocar meu. Peça, eu vou colocar o quê? Filme. O que eu vou fazer aqui? Assistiu ao... Opa, que coisa linda! Ao meu filme, vai ter crase, tá aqui. O problema é, essa crase é facultativa ou é obrigatória? Vamos lá? Facultativa. Depois do até uso se quiser. Antes de nome de mulher. E antes de pronome possessivo, é possessivo? É. É singular? É. Está acompanhado? Está. Facultativo. Show de bola? Facultativo. Mas não assistiu a sua. Betão, será que vai ter crase aqui? Vamos ver. Esse a sua está falando de quem? Sua peça. Assistiu a minha peça, mas não assistiu a sua. Sua peça. Agora é filme. Assistiu ao seu filme, mas não assistiu ao seu. Assistiu ao filme. Não assistiu ao seu filme. Vai ter crase? Vai. Vamos ver se é facultativo ou obrigatório? Facultativo. Depois do até uso se quiser. Antes nome de mulher. E antes pronome o quê? Possessivo. É possessivo? É. É singular? É. Está acompanhado? Não. Então esse aqui é obrigatório. Tudo bem, galera? Show? Quebrou tudo, né? Agora vamos ver aqui. Assistiu às minhas peças. Minhas peças é feminino? Claro que é. Vou trocar por algo masculino. Meus filmes. Ok? Assistiu aos meus filmes. Opa, apareceu algo, o que eu tenho? Crase. Beleza? Vamos ver se é facultativo ou obrigatório. Facultativo. Depois do até uso se quiser. Antes o nome de mulher. E antes o pronome o quê? Possessivo é possessivo? É. É singular? Não, é plural. Então isso aqui é obrigatório. Ok? E agora, galera? Fala pra mim aí. Vai ter crase, sim ou não? O que você faria na prova se estivesse na sua frente agora? Vai ter crase, sim ou não, galera? Lá no AIS, aqui, ó. Aqui, ó. Pensa aí. Galera, não fica em cima do muro, não. Tenta, chuta alguma coisa. Pô, Betão, eu acho que deveria ter. Eu acho que não deveria. É isso aí, vambora. Pensa aí, o que você faria? Hã? E aí? Manda pra mim aí. Dá pra mandar, Pam? Pra eles? Então, manda pelo chat aí. Fala pra mim. Vai ter crase, sim ou não? Canta aí pra mim. Sim ou não? Vai ter crase, sim ou não? Fala aí, galera. Pode mandar pelo chat aí. E agora? Aproveitando aí, enquanto a galera responde ao professor Betão, gente, aí tá fixado aí no chat para vocês o link do material que o professor vai trabalhar com vocês aí na sala de crase. É só entrar nesse link e baixar o PDF das questões, não é isso, Betão? Show de bola, é isso aí. É essa parada mesmo. Vamos pra cima, galera. E aí, galera, vai ter crase, sim ou não? Maioria aí, sim ou não? Não, o pessoal tá com medo. E agora, galera? Isso é medo ou é vergonha? Os dois, um pouco de cada um.
Bora, galera. E na prova, vai ficar com medo também? Rafael falou que sim e a Carol falou que não. Ô, caramba, e agora? Estamos no empate. Ó, Estamos no empate? outro Rafael botou sim, Sim. facultativo. E Carlos sim, botou facultativo, adorei. E agora? sim, e Alisson botou não. Não, sim. Vou dar um tempo. E agora? Sim ou não? Galera, presta atenção, ó. Se liga. Assistiu às minhas peças. Aos meus filmes. Vai ter crase. E é obrigatório. E aqui, galera, esse as não tem crase porque é antes dele, e dele é masculino? Esse as se refere a peças, galera. Assistiu às minhas peças. Esse as se refere às peças. Então, quando você tira peças e coloca filmes, que é masculino, vai aparecer assistiu aos meus filmes, mas não assistiu aos dele. Entendeu? Então vai ter crase sim, porque apareceu aos. Agora a questão é facultativo ou obrigatório? Quais são os casos facultativos? Depois do até uso se quiser. Antes nome de mulher e antes pronome possessivo. Singular. Obrigatório. Galera, acompanhado. Não tem nada disso aqui, né, galera? Então isso aqui é o quê? Além de ter crase, é obrigatório. Ok? Vou botar aqui. Ok? Obrigatório. Show de bola? Conseguiram entender? Então olha que maldade. Assistiu aos meus filmes, mas não assistiu aos dele. Vai ter crase. Notaram que a base do nosso ensino de crase é a técnica Michael, galera? Pegaram isso aí, show de bola, maravilha. Ó, praticamente teoria fechada. Beleza? Passadão geral, vamos ver o que a gente aprendeu até agora. Crase somente referente a termos. Fala igual um doido aí em casa aí, fica falando sozinho, vambora. Feminino, crase somente referente a termo feminino. Duas exceções. Quais são as exceções? A moda de e aquele igual a este. É isso que eu quero. Beleza. O que eu tenho? Regra geral. Tirei o termo feminino, coloco o termo masculino, se aparecer ao, vai ter crase. Show de bola. Beleza. O que eu tenho depois, Betão? Se vem o de, crase. Para quê? Se vem o da, vou crasear. Quais são as três palavras que só especificadas? Casa, terra e distância. Fui à casa, tem crase? Não. Fui à casa dos meus pais? Tem. Beleza? Curso à distância tem crase? Não. Curso à distância de 2 km? Tem. Maravilha. E depois, Betão, vamos lá. Se vem o de, crase para quê? Se vem o da, vou crasear. Beleza? Show de bola. Fui a Petrópolis? Venho de Petrópolis? Não tem. Fui à Bahia? Venho da Bahia. Vai ter. Show de bola. E depois, Betão, tem crase antes de verbo? Não. Entre palavras repetidas? Não. Antes de pronome de tratamento? Não. Exceções: senhora, senhorita, dona e madame. E os facultativos? Depois do até uso se quiser. Antes nome de mulher. E antes de pronome? Possessivo, singular e acompanhado. Repete. Possessivo, singular e acompanhado. Show de bola? Galerinha, já deixa preparadinho aí ó, o materialzinho que está no link aí que a amiga falou. Beleza? Já deixa localizado que nós vamos bater isso aqui, ó. São 51 questõezinhas aí, tá? Que é, ó, sim, não. A gente vai trabalhar, é a melhor maneira para trabalhar crase, é isso aí. Show? Só falta um detalhezinho para a gente fechar a nossa parte teórica. Um detalhezinho, tá? Vamos lá. É isso aí, galera. A gente não pode dar mole, não. É um tijolo de cada vez para a gente construir, né? E quem tem seu sonho tem que correr atrás dele. Vamos embora. O que nós temos aqui? Para fechar, escreve assim, ó. Locuções PAC. Betão, o que é locuções PAC? Levam crase. Eu brinco com a galera que locuções PAC, eu vou até colocar, né? De base feminina. Não precisaria, né, galera? Que crase somente referente a termo feminino. Mas locuções PAC de base feminino levam crase. Betão leva crase por quê? Porque Deus fez assim. Não é que é? Como assim? Não entendi nada. Gente, por que o rei Charles é rei? O que esse cara fez para merecer ser rei?
Nasceu, porra. Nasceu em sei lá onde ele nasceu, Windsor, sei lá, porra, né? Errei. Você nasceu na Pavuna, é pobre, né? Eu nasci na Baixada Fluminense, sou pobre, né? Então ele só nasceu no lugar errado. A mesma coisa é a locução PAC. A locução PAC tem crase e acabou. Então, quem são essas locuções PAC? Vou botar aqui para você. Só falta isso, tá? Acabou, não tem mais nada. Quebramos tudo. O que é PAC? Prepositiva, adverbial e conjuntiva. Conjuntiva. Ok? Beleza? Então vamos lá. Prepositiva. Betão, o que é prepositiva? Ela começa com preposição e termina com preposição, né? A procura de, a busca de. Ó, você vê que começa com preposição, termina com preposição, tá? Beleza? E adverbial, Betão, é um advérbio, da ideia de advérbio, lembra? Advérbio da ideia de tempo, de lugar. Então, olha um exemplo, ó. À noite, à tarde, a locução adverbial. Às vezes, da ideia de tempo, né, galera? Às vezes, tudo bem? Beleza? Às vezes. Comprei um carro à vista. Comprei um carro à vista. Advérbio de modo. E agora, se fosse um carro a prazo? Comprei um carro a prazo. Vai ter crase? Olha a dúvida. Ficou uma dúvida no coração aí. Já senti, né? Lembra, crase somente referente a termos femininos. Só tem duas exceções. A moda de, não é modo, a moda. Do jeito de, a moda. Não é modo, ok? Prazo não tem crase, porque prazo é masculino, galera. Crase só realmente referente a termos femininos. Só tem duas exceções, a moda de e aquele. Bota isso na cabeça. Show de bola? Maravilha. E conjuntiva, Betão? A proporção que a medida que. Tudo bem? Ok? A proporção que, a medida que. Essa galera tem crase e acabou. Agora, cuidado, ó. Te vejo à tarde. Tem crase. Esse à tarde é o quê? Ideia de tempo, beleza? Te vejo à noite. Vou te ver à noite. Esse à noite é advérbio. Agora, pensa bem. Se fosse assim, a noite vai ser boa. Esse à noite vai ter crase? Não. Porque o que vai ser boa? À noite. Sujeito não tem crase. Sujeito não tem preposição. Tudo bem, galera? Show de bola? Se tem alguma coisa que é sujeito, parece ter crase, a frase provavelmente está invertida. Galera que faz aí, ó, para especialista adora cair isso aqui. Pera aí, ó. Olha isso, pessoal. A aluna foi entregue a caneta. Vai ter crase aqui? Vai. Por quê? Porque é sujeito? Não. A frase está o quê? Invertida. Cadê o sujeito? O sujeito é a caneta, ó. A caneta foi entregue à aluna. A frase está invertida. A frase na ordem direta seria: a caneta foi entregue à aluna. A caneta foi entregue ao aluno. Por isso tem crase. Tá vendo? Gente, Michael sempre funciona. Não tem como não funcionar. Vai por mim que você vai arrebentar. Ok? Então a caneta foi entregue ao aluno. Beleza? Show de bola. Por isso que está no início e tem crase. Mas na maioria das vezes está no início não tem crase. Porque sujeito não tem crase. Tem que verificar seu sujeito. Show de bola? Pegou? Galera, de maneira geral, com isso aqui, nós fechamos. Locução PAC tem crase e acabou. Passadão geral, para a gente fazer as questõezinhas, ok? Passadão geral. Bora! Crase somente referente a termos femininos. Duas exceções. A moda de
e aquele quando for igual a este. Beleza? Bem, Betão, a moda D é aquele... E qual é a regra geral? Tira o termo feminino, coloca o termo masculino, se aparecer ao, vai ter crase. Show de bola. Se vem o D, já vou para as regrinhas. Crase para quê? E se vem o da, vou crasear. Quais são as 3 palavras que são especificadas? Casa, terra e distância. Casa, terra e distância. Show de bola. Vai ter crase antes de verbo, galera? Não. Vai ter crase entre palavras repetidas? Não. Antes de pronome de tratamento? Também não. Exceções. Senhora, senhorita, dona e madame. Boa. E aí, Betão, depois eu tenho o quê? Lembraram? Casos facultativos. Quais são os lances? Quais são os casos facultativos? Depois do até uso se quiser. Antes de nome de mulher e antes de pronome possessivo, singular e acompanhado. E, finalmente, locuções PAC. Esse tipo de locução não tem crase. Ou melhor, tem crase. Tem crase porque Deus fez assim. Já nasceu desse jeito. Ok?